Adoto como relatório tudo que consta nos autos do processo. Observo que se trata de um flagrante delito em que o acusado, o flagranteado, foi apanhado por populares no mercado do Viro-Peso com um produto de roubo, eis que arrancou o cordão de ouro de uma turista e saiu desabalada a carreira, vindo a ser apanhado e detido pela população e obrigado a restituir o objeto à vítima, que então apresentado, foi liberado por populares, mas assim a vítima, dando falta de um anel, mesmo após a devolução do cordão, passou a acompanhar o apresentado, que tentou fugir novamente, que a vítima disse ao relator que insistia que queria o anel da família de volta e por isso o acompanhava para não deixá-lo fugir, que o relator viu então populares correndo atrás do acusado e sua guarnição ocorreu também conseguindo efetuar a detenção. Excelência, o Ministério Público analisa esse auto de prisão em flagrante pela prática de crime contra o patrimônio, roubo qualificado. Em razão das restrições de cuidados sanitários relacionadas à pandemia e segundo a recomendação 62 do CNJ, temos que analisar a legalidade e a necessidade de segregação cautelar, independentemente da questão da realização da custódia que está sendo feito hoje. Compulsando os autos, verifico que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial, foram ouvidos condutor, testemunha, vítimas e o indiciado. O estado de flagrância está configurado nos termos do artigo 302, inciso 3 do CPP, pois o flagranteado, após o consumado delito, foram perseguidos, capturados, encontrado com ele objeto subtraído e foi reconhecido pela ofendida. Então, não há nenhum vício do auto de prisão em flagrante, né? Cabe, então, a homologação desse flagrante. A custódia é medida imperativa, pois a constrição à liberdade nesta fase inicial é medida extrema, que deve ser aplicada apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do processado, ainda que não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto no artigo 312 do CPP, onde são delineados os pressupostos e fundamentos inarredáveis da medida de exceção. Primeiro, cabe analisar a existência do fomos bonius. Neste sentido, a materialidade delitiva está demonstrada. Existe, sim, o fumaça do bom direito, inicialmente pelo auto de apreensão dos objetos. Tem a vítima recuperado, né, o objeto. Já os indícios da autoria são constatados, nesse primeiro momento, pelos depoimentos colhidos pela autoridade policial no auto de prisão em flagrante. Ao que se constata dos depoimentos prestados pela vítima, condutor e testemunha, utilizando, ele subtraiu o cordão da vítima mediante violência e logo em seguida empreendeu fuga. Cabe seguir adiante, verificando a questão dos fundamentos da custódia excepcional. No caso em tela, essa agregação cautelar do indiciado é medida indispensável para a garantia da ordem pública, prevenindo a reprodução de fatos criminosos, acautelando o meio social, a própria credibilidade da justiça, pois condutas criminosas ao acusado imputadas são graves, como comprovadas em juízo, e, claro, revelam que, utilizando de violência, subtraem coisa alheia móvel. Afinal, crimes contra o patrimônio consta o elemento que são praticados contra pessoas indefesas, no período em que elas estão em via pública. Então, existe uma gravidade concreta das ações criminosas imputadas, por si só, já demonstra a periculosidade
dessa conduta praticada. Então, reconhecida essa plausibilidade da imputação e o periculum libertatis, necessário manter a segregação cautelar do flagranteado, não sendo suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tanto a concessão da liberdade provisória, desde que verificada a ocorrência das hipóteses que autorizam a prisão preventiva, seria baseada num juízo temerário que não deve prosperar. Nesse passo, é irrelevante saber se o flagranteado é primário, trabalhador e tem domicílio certo. Em face de tudo o que foi exposto, o Ministério Público entende pela homologação da prisão em flagrante, presente a condição do artigo 313, inciso 1 do Código de Processo Penal, bem como nos pressupostos e fundamentos do artigo 312 do mesmo diploma legal, garantia da ordem pública, que deve, então, ser convertida a prisão em flagrante do flagranteado em prisão preventiva para salvaguardar a paz social, a instrução processual e, eventualmente, uma pena, porventura, que venha a ser imposta. São essas as manifestações, Excelência?